Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre processo penal e falar um pouquinho a respeito do inquérito policial, né? O inquérito policial recorrente nas provas, nos concursos, é matéria bastante importante, inclusive. Vamos tentar aí dividir por partes e entender a sistemática do inquérito policial na nossa legislação processual penal, ok? Bom, dando início, vamos tentar aí conceituar ou encontrar uma definição e a natureza jurídica do inquérito policial. Muitas vezes o que a gente encontra de definição, né, ou mesmo conceito e natureza jurídica ficam bem parecidos e bem próximos, tendo em vista, às vezes, a dificuldade de se construir um conceito muito bem elaborado. Até porque nós não enxergamos, a doutrina não enxerga grandes necessidades de conceituação. A importância do inquérito policial é o seu desenvolvimento, é a razão de ser da sua existência e a sua importância para fazer valer aí a chamada persecução penal, ok? Bom, mas quando a gente pensa aqui num conceito de inquérito policial, a primeira coisa que nós vamos pensar é que o inquérito é um procedimento. Bastante importante nós pensarmos nesta ideia de procedimento, porque já falamos anteriormente que procedimento e processo têm definição distinta. Desse modo, nós vamos já partir do ponto de que o inquérito policial ele não é uma parte obrigatória do processo penal, tá? Ele aí o conceito é um procedimento que visa, né, elaborar e construir e conquistar ou chegar realizando diligências o mais próximo do dia dos fatos, do dia em que o crime teria acontecido. Então, quando a gente pensa numa definição de inquérito policial, nós estamos pensando de um procedimento que tem aí a finalidade de angariar elementos sobre o quê? Né? Sobre a autoria e sobre a materialidade delitiva, ou seja, o inquérito é esse procedimento que tem a função de reunir elementos, né? Nós teremos aí uma reunião de elementos, em que sentido? No sentido de chegar próximo ao que realmente aconteceu no dia dos fatos, que é o crime, e de apontar aí o possível autor do crime. Então, o inquérito, ele tem essa definição, procedimento que tem o condão de reunir elementos que apontem para a consumação ou, né, a modalidade tentada de um crime e apontar também um possível autor desse crime. Essa é a sua razão de ser e essa seria a sua importância. A natureza jurídica do inquérito policial, pergunta recorrente em concursos, né, quando se fala, nós voltamos aqui para o mesmo termo e vamos pensar, é um procedimento e aqui vem a sua natureza efetivamente, administrativo. Esse é um termo que nós não podemos esquecer dentro da natureza jurídica do inquérito policial. É um procedimento administrativo, tá? Facultativo, que tem aí a função de reunir elementos a respeito do crime e da sua autoria. Tá? Bastante importante falarmos da natureza enquanto um procedimento administrativo, porque a configuração do inquérito policial é a sua facultatividade. Portanto, ele não é uma condição de procedibilidade para fazer acontecer a ação penal, ok? Então, não podemos esquecer desse detalhe. Inquérito policial é procedimento administrativo, portanto, não é processo. E a gente vai perceber por que ele é considerado esse procedimento administrativo e analisar aí a razão de ser dessa escolha do legislador. A seguir, falamos um pouquinho sobre as suas características, né? Quais são as características do inquérito policial? Assunto bastante recorrente também nas provas é a pergunta de quais são ou quais seriam as principais características do inquérito. Se nós formos buscar na doutrina, nós teremos aí o apontamento de diversas características. Nós escolhemos aquelas que são consideradas mais importantes para trabalharmos um pouquinho. Bom, como característica, primeira, ele é um procedimento, né? Não vamos nos esquecer disso nunca, portanto, ele é um procedimento administrativo e escrito. Por que escrito? Ficaria difícil
visualizarmos um procedimento que tem o condão, a finalidade de reunir elementos, né? De reunir indícios, de reunir mínimo de provas, que não fosse escrito. Ou seja, tudo aquilo que é colhido é levado a termo. Todas as declarações, todas as provas, todo o formato, toda a configuração do inquérito policial é de maneira escrita, né? Justamente porque para documentar o que está sendo realizado e também para gerar aí a possibilidade de que no futuro, né, numa possível ação penal, as partes e assim mesmo o juiz, que tem o condão de analisar todo o conteúdo probatório, né, o conjunto probatório, ter condições de analisar o inquérito. Então não haveria outra forma senão a forma escrita para a realização do inquérito policial. Então, uma característica que não pode ficar de lado. É um procedimento escrito. Muito bem. Uma segunda característica é a oficialidade. Quando a gente fala de oficialidade, a gente fala de oficial. E no caso aqui, nós estamos falando de um órgão oficial. Quem é esse órgão oficial que realiza o inquérito policial? Bastante interessante isso aqui, porque muitas vezes a gente tem certeza de quem é que realiza, ou quem é que constrói, ou quem é que faz acontecer o inquérito, mas não para pensar o termo que deve ser utilizado juridicamente para isso. Simples. Oficialidade. Por quê? Porque o órgão aqui é a polícia, chamada pela lei de polícia judiciária. Essa polícia judiciária, ok? É um órgão oficial, né, determinado pela nossa lei, a começar pela Constituição Federal, que vai dizer que compete aos órgãos ou a polícia jurisdicional, né, a polícia judiciária, a realização do inquérito. Isso, ao contrário senso, significa que uma empresa, por exemplo, né, numa hipótese, ela não tem poder, ela não tem competência nem atribuição para fazer acontecer o inquérito. O nosso país não admite a investigação privada, por isso que o inquérito policial tem essa característica chamada de oficialidade, ou seja, é um órgão oficial que o realiza. Ninguém além desse órgão vai poder aí instaurar o inquérito para realizar diligências com o condão de reunir elementos, ok? Essa polícia judiciária, para a nossa lei, é basicamente a polícia civil nos estados, né? E a polícia federal a depender aí da competência federal. Então, nós dividimos a esfera estadual e federal de acordo com a divisão que é feita para a análise do judiciário. Aquilo que a lei determina como sendo da competência da Justiça Federal, vai ter investigação a Polícia Federal. Os crimes que é determinado pela lei, que é residual da Justiça Estadual, compete aí à Justiça Estadual. Lembrando que, na questão dos foros privilegiados, é a Polícia Federal quem tem aí atribuição para desencadear as diligências e instaurar o inquérito para tanto, ok? Bom, mais uma característica é a discricionariedade. Essa característica, ela afeta, vamos dizer assim, diretamente o delegado. Por quê? Ela afeta diretamente o delegado. Porque o delegado, ele tem esse poder discricionário. O que seria isso? É dizer que o delegado ele não fica obrigado a instaurar o inquérito nas situações que ele considerar que não existe o mínimo de indício do crime e nem o mínimo de indício de um possível autor. Então, há para ele essa discricionariedade. Por quê? Digamos que para a Constituição, o delegado de polícia, seja ele na esfera do Estado ou na esfera federal, ele é o dono, né, vamos dizer assim, do inquérito policial. É ele quem decide se vai ou não realizar o inquérito. Lógico que essa decisão ela não é arbitrária, ela é discricionária, tem bastante diferença. Por quê? Essa discricionariedade ela está relacionada ao poder que o delegado tem de decisão dentro deste inquérito, ok? É por isso que há essa discricionariedade. Uma outra questão interessante dentro dessa característica da discricionariedade é a atuação do advogado, por exemplo, né? O advogado, ele tem aí condições, né, de produzir prova durante o inquérito policial. A lei não aponta, como nós
temos um procedimento administrativo, e logo vamos ver em outras características, que não contempla a ampla defesa e o contraditório, então a atuação do advogado ela é restrita, ok? Essa restrição, ela passa pela discricionariedade. Exemplo, você, advogado, pede, solicita, requer ao delegado que realize a oitiva da testemunha Y, né? O delegado vai avaliar o pedido e tendo em vista esse poder discricionário que ele tem, ele vai decidir se a oitiva, né, se as declarações daquela pessoa indicada pelo advogado realmente interessam ao inquérito e realmente farão aí as suas declarações ajudar, né, poderão ajudar aí a análise do crime. Então, cuidado, né? O inquérito ele tem característica discricionária, ou seja, o delegado ele tem poder de decisão sobre o andamento e os rumos que esse inquérito vai tomar, tá? Cuidado que não é, tá, arbitrariedade, né? A arbitrariedade seria aí dar irrestrito poder ao órgão oficial. Não é essa situação. Então tome um pouquinho de cuidado quando a gente fala aí da nomenclatura. Dando continuidade, nós temos mais aqui a característica do inquérito policial. Ele é inquisitorial, ou inquisitório, ou inquisitivo, a depender de qual a leitura que você está fazendo. Alguns autores vão aí mudando a forma de escrever, mas no fim vão dizer a mesma coisa, seja inquisitorial, inquisitivo ou inquisitório. Veja, dentro do inquérito policial, nós não temos dois princípios importantes, que é o contraditório e a ampla defesa. Porque o inquérito policial não contempla esses dois direitos fundamentais para um procedimento. Porque lá no início falamos, na natureza jurídica, que ele é um procedimento administrativo. O delegado ou ao delegado ou à polícia judiciária não foi dado o poder de analisar e decidir a respeito das provas, princípio do contraditório. Assim também não foi dado à polícia judiciária o poder de atender ou não, né, as teses defensivas do réu. Por isso, ele é um instrumento utilizado pelo processo penal para reunir os principais elementos, que necessariamente não serão consideradas como provas, né, dentro da sistemática do processo penal. Em regra, eles terão o poder apenas de elementos comprobatórios e não efetivamente de provas comprobatórias, porque as provas elas serão, em tese, produzidas à medida que o processo tiver início, né? Mas aí o processo iniciado pela denúncia ou pela queixa e não pelo inquérito, visto que dentro do inquérito nós não temos a possibilidade de contraditar provas ou de produzir defesa, nem mesmo de produzir, digamos aí, a acusação. É meramente um procedimento, vamos dizer assim, preliminar, para reunir, né, mínimo de provas para fazer acontecer ou não, posteriormente, a ação penal. Uma outra característica é o sigilo do inquérito, né? Aqui, bastante cuidado, porque nós temos um artigo no CPP que foi revogado tacitamente pela Constituição Federal. A gente não pode se esquecer que o Código de Processo Penal ele é bem mais jovem que a nossa Constituição. Então, algumas regras que estão dispostas nele ficaram tacitamente revogadas, tendo em vista os princípios, né, e bem como os direitos individuais do próprio acusado. O sigilo, por sua vez, ele é possível? Sim, ele é possível. Então, quando a gente ouve, por exemplo, uma reportagem na TV, o inquérito segue em segredo de justiça. Está correto? Está correto. O que precisamos ter cuidado é que o sigilo ele não atinge os interessados, tá? Então, essa é, ou esse é, né, melhor, a melhor forma de pensar o sigilo. Não atinge as partes. Dentro do processo penal,
nós vamos pensar as partes, o MP, em regra, e, do outro lado, o acusado. Nessa sistemática, o que eu tenho que pensar é que este sigilo aqui não vai afetar as partes do processo, porque eles sempre terão direito de acesso ao inquérito policial, ok? O que garante esse acesso? O princípio da publicidade. A própria Constituição, no artigo 93, inciso 10, vai dizer que os atos são públicos, né? Todos os atos dos órgãos oficiais são públicos. Dessa maneira, as partes interessadas naquele inquérito, ou seja, os envolvidos naquele inquérito, eles sempre terão acesso ao andamento, ou quais são os elementos, ou quais são as diligências que estão sendo realizadas para a colheita desses elementos, né, comprobatórios para possível ação penal. Apenas um detalhe, né, quando a gente fala, por exemplo, aí a gente gera aqui uma exceção da interceptação telefônica, uma lei especial criada para autorizar aí a produção da prova via interceptação telefônica. Tudo bem. Nessa situação, ela realmente corre em sigilo, justamente para não prejudicar as diligências investigativas. Mas à medida que ela se concretiza, que ela se finaliza, então ela será também inserida nesse procedimento, chamado de inquérito policial, e as partes, né, seja lá o acusador ou o acusado, né, aquele que chamamos de réu, ele terá acesso a esses dados. Por quê? Porque o princípio da publicidade lhe garante isso. Tendo em vista que uma outra análise do princípio da publicidade é pensar que, à medida que os atos são públicos, o réu, principalmente o réu, ele tem direito de saber do que está sendo acusado, por que está sendo acusado, por quem está sendo acusado e quais são as provas que estão dando base para essa acusação. Isso tudo está inserido no princípio da publicidade, nessa perspectiva do acusado no processo penal, ok? Então, por isso, cuidado com o sigilo, né? Muitas vezes você bate os olhos lá no CPP, vai encontrar lá no artigo 20 a questão do sigilo do inquérito e vai se enganar. Ele é possível? O sigilo é possível? É possível, mas em regra, o sigilo não atinge os interessados. Os interessados sempre terão direito de acesso ao inquérito policial. Em relação às características, tínhamos isso para falar. Um pouquinho adiante, caminhando com o assunto, vamos falar um pouquinho sobre as formas de instauração do inquérito policial. Aqui nós fazemos uma divisão de um assunto que ainda vamos tratar, das espécies de ação penal, ok? À medida que eu tenho uma espécie de ação penal, eu tenho uma forma ou uma maneira de se autorizar a instauração do inquérito policial. Vamos começar pela regra, né? Quando nós falamos da chamada ação penal pública incondicionada, primeira coisa que a gente pensa, essa ação é a regra do ordenamento, ok? Então, essa ação penal é a regra do CPP. Bom, como é possível instaurar o inquérito num crime de ação penal pública incondicionada? Nós temos aqui portaria, notícia do crime, requisição do MP ou do juiz, requerimento da vítima ou do representante legal e ainda do auto de prisão em flagrante. Vamos por partes. O que é a portaria? A portaria é um documento expedido pelo delegado de polícia, tá? Que dá início ou que inaugura o inquérito policial. Quando normalmente o inquérito se inicia por portaria? Na maioria das vezes, quando não acontecem as outras possibilidades de instauração, né? Não houve flagrante, não houve necessariamente a requisição do Ministério Público ou do juiz. Então, o delegado, recebendo a notícia do crime e analisando que dentro, né, ou contida nessa notícia do crime existem elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva, então o termo usado o delegado baixa a portaria e instaura o inquérito, ou seja, o delegado faz esse procedimento de instauração do inquérito. E nessa portaria, um documento não muito complexo, ele vai dizer apenas que no dia tal, em horário tal, recebeu as informações a respeito do crime X e do possível autor Y, e, portanto, ele está emitindo essa portaria para dar início às investigações.
não tem segredo nenhum, ok? Bom, uma outra é a notícia do crime, que normalmente, né, a notícia do crime é aquela que leva o conhecimento à autoridade policial a respeito de um crime. Tá? Muito importante aqui são alguns termos, ok? Prestem sempre atenção ou pensem sempre assim. Junto à delegacia, ou quando a gente se dirige à delegacia, lá nós não prestamos queixa e lá nós não falamos de denúncia. Lá na delegacia, nós fazemos apenas a notícia do crime, ok? Quando nós ligamos, por exemplo, no 190, ou quando a gente se dirige, né, à autoridade policial, seja civil ou federal, e contamos o que vimos, ou contamos o que nos aconteceu em relação a um crime, nós não estamos denunciando e não estamos prestando queixa. Nós estamos apenas noticiando uma infração penal, tá? E tentando aí apontar, se possível, né, quem é o autor deste crime, tá bom? Bom, vejamos que depois nós temos aqui a requisição do Ministério Público ou do juiz. Aqui bastante interessante prestar atenção assim. Essa requisição é uma ordem, tá? Então imagina que ao invés de ir na delegacia, você se dirigiu ao Ministério Público ou se dirigiu mesmo ao gabinete do juiz para noticiar o crime. E aí, como o juiz não pode dar início à ação de ofício, né, ele tem aí o poder de requisitar à delegacia, né, a instauração do inquérito. Essa requisição é uma ordem. Então, é um pedido que vai obrigar o delegado a instaurar o inquérito para investigar. Assim acontece mesmo com a requisição do Ministério Público, ok? Bom, no requerimento da vítima, né, ou do seu representante legal, quando a vítima for menor de 18 anos ou não tiver capacidade para gerir aí os seus interesses, ela vai acontecer normalmente de forma oral, tá? A lei ou a doutrina aponta aí a palavra requerimento e a gente imagina uma petiçãozinha, né? Uma folha, escrito lá o endereçamento para o delegado e descrevendo os fatos que aconteceram. Tranquilo, isso também é possível, tá? Esse requerimento não obriga o delegado a instaurar o inquérito. Essa é a diferença com a requisição do MP ou do juiz, tá? Tomem cuidado com essa questão. Mas muitas vezes, este requerimento ele é feito sem nenhum papel, né? É o momento em que a vítima ou seu representante legal se dirige à delegacia e conta os fatos. E leva a termo as suas declarações. Ok? Então, esse requerimento, normalmente, a gente faz sem nem perceber, mas não de forma escrita, mas de forma oral. Mas ele também pode ser feito aí de forma escrita. E uma outra possibilidade de instaurar o inquérito na ação pública incondicionada é o auto de prisão em flagrante. Aqui uma questãozinha bastante interessante e pontual. O auto de prisão em flagrante, ele só terá efetivamente valor na sua lavratura, ok? O que quer dizer isso? Então, quando ele é lavrado, o auto de prisão é lavrado. Ou seja, você foi preso em flagrante, foi conduzido até a delegacia. Chegando lá, verificou-se que você não teria razão ou porquê, a depender do crime que você cometeu, ou teria supostamente cometido, não haveria a possibilidade de mantê-lo preso. Se não há possibilidade de mantê-lo preso, por qualquer razão que a lei aponte, tá? O auto de prisão ele não é lavrado. Se ele não é lavrado, tá? Aqui nós teremos, então, o uso, por exemplo, da portaria para instaurar o inquérito. Para nós instaurarmos o inquérito por conta da prisão em flagrante, é preciso que o auto seja lavrado. Ou seja, é preciso que, depois de levado o sujeito preso até a autoridade policial reconheça que há ali realmente caso de prisão em flagrante. E aí ela lavra o auto, ou seja, ela formaliza o auto de prisão em flagrante. Aí nós vamos dizer que nessa situação, nós temos aí a instauração do inquérito policial pelo auto de prisão em flagrante, ok? Bom, um pouquinho à frente, a gente fala sobre a ação penal pública condicionada à representação da vítima, né? Aqui nós temos uma condicionante, que é
a representação da vítima. Um pouquinho diferente da primeira, por quê? Tá? Lá na incondicionada, o delegado ele não se condiciona, né, a essas questões da vítima, digamos assim, autorizar ou não. Simplesmente basta a notícia do crime. Como a ação pública incondicionada é a regra, a maioria dos crimes que nós temos na lei são de ação pública incondicionada. Porém, o legislador criou outras espécies de ação penal. Uma delas, pública condicionada à representação. Isso quer dizer que, em regra, o inquérito vai se instaurar com a representação da vítima ou do seu representante legal, com, em regra aqui, a requisição do MP ou do juiz, ou com o auto de prisão em flagrante. Porém, aqui nós temos que pensar assim: tirando essa representação da vítima ou do seu representante legal, tá? Todas as outras, elas necessitam, como condição de procedibilidade para instaurar o inquérito policial, da representação da vítima. Vou dar um exemplo. Você foi preso em flagrante por crime de estupro. 213, ok? Estuprou um maior de 18 anos capaz. Tá? Que fique bem claro, porque algumas outras possibilidades trata-se de ação pública incondicionada. Estupro do 213. O sujeito que estuprou a vítima foi preso em flagrante. Ok, não tem problema nenhum. Ele é encaminhado para a delegacia. Para que a autoridade policial possa lavrar, formalizar o auto de prisão em flagrante, é preciso que, no prazo de 24 horas, a vítima represente. Por quê? Se a vítima não representar, a autoridade policial, né, bem como depois, em caso de ação penal ou possível ação penal, o Ministério Público, eles ficam impedidos de fazer acontecer. Então, não investiga e também não realiza o processo, sem a representação da vítima. Então, quando se pensa que você é autor de um crime de estupro, no artigo 213, foi preso em flagrante, o seu auto de prisão em flagrante só poderá ser lavrado se a vítima representar, ou seja, se a vítima manifestar interesse em que aconteçam as investigações e que, posterior a essas investigações, se realize a ação penal. Caso contrário, o auto de prisão não é lavrado, não é formalizado, é como se nunca tivesse acontecido essa situação. Então, tome bastante cuidado. Quando nós temos uma condicionante, eu preciso que essa condicionante ela aconteça efetivamente para que o Estado aí, no caso do inquérito, a autoridade policial, tenha então competência, atribuição e, digamos, uma autorização para fazer acontecer as investigações. O mesmo vai acontecer com a ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá? Nós temos ainda essa outra espécie de ação penal pública condicionada, porém não é condicionada à vítima, mas ao ministro da Justiça. Nós temos hoje, como exemplo de ação penal condicionada à requisição do ministro, os crimes contra a honra do presidente da República, né? Seria aí o grande exemplo dado, ainda que nós não consigamos visualizar isso na prática muitas vezes, esse é o exemplo clássico que se usa. Importante dizer que se você ofende, então, a honra do presidente da República, para que inicie o inquérito para investigar as ofensas que você fez, né? E para que posteriormente o Ministério Público possa oferecer a denúncia, é preciso que antes, né, haja aí a requisição do ministro da Justiça, ok? A questão da requisição e da representação falaremos um pouco mais explicado, um pouco mais esmiuçado, quando falarmos de ação penal. Aqui apenas para compreendermos as formas instaurativas do inquérito policial. Mais adiante, nós vamos dividir aí a questão da ação penal privada. Dentro da ação penal privada, nós temos uma subdivisão, que é a exclusiva e a personalíssima. Essas situações que nós temos aqui, importante salientar que não são espécies regra do ordenamento jurídico. Né? O exemplo que a gente pode citar de ação privada, ação penal privada, seria os crimes contra a honra, ok? Em regra, são movimentados mediante queixa-crime junto ao judiciário. Muito incomum, tendo em vista que a maioria das vezes a gente acaba se valendo do cível para resolver essas questões. Mas quando se fala de instaurar o inquérito na ação penal privada, qual é a preocupação? Veja, a preocupação é que a vítima manifeste o interesse, né? Por quê? A vítima aqui é a própria autora da ação ou da possível ação penal.
Então, para que o delegado, para que a autoridade policial possa fazer acontecer o inquérito, é preciso que antes a vítima manifeste interesse, né? Então, supondo que você foi vítima de calúnia, por exemplo, né? E aí, você não foi à delegacia e não está interessado em dar, vamos dizer assim, em noticiar o crime e nem fazer acontecer a ação penal. Você simplesmente cala. Mas o seu vizinho, que ficou muito mais descontente com o que houve, ele vai à delegacia e diz: olha, delegado, eu acabei de ver um colega sendo caluniado por outro, né? Então eu gostaria de contar o que houve. O delegado, ele vai tomar a termo as declarações? Sim. Porém, ele só poderá instaurar o inquérito se você, vítima, se dirigir até a autoridade policial e disser: olha, eu tenho interesse em analisar, em que se investigue esse crime ou esse possível crime de calúnia. Caso contrário, a autoridade policial ela fica restrita aos interesses apontados aí pela vítima. Então, a vítima é quem decide se vai. Se porventura, neste mesmo exemplo, a pessoa que o caluniou tivesse sido conduzido numa situação de flagrância, a lavratura desse flagrante, né, ainda imaginando aí que nós tivéssemos o afastamento da competência do juizado e possibilitando nessa situação, que é muito incomum, né, diga-se de passagem, a lavratura do flagrante também ficaria condicionada aí, ficaria vinculada à manifestação do interesse, ok? Então, nós encerramos uma parte do estudo do inquérito por aqui. Até breve.